Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Olá, Fausto, bom dia. Olá, bom dia, Marilu. Bom, vamos falar aqui sobre a Comissão Especial do Congresso Nacional que aprovou aí o relatório da medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo. Vamos falar desse contrato, Fausto? Bem, então, de novo, Marilu, a gente está no meio de uma crise, o Congresso Nacional está esvaziado e mesmo assim eles aprovam uma medida frontalmente contra os interesses dos trabalhadores, né? A MP 905 não é só o contrato verde e amarelo, ela mexe em mais de 80 cláusulas da CLT. Então, nós estamos aí numa nova mini-reforma aí da trabalhista, uma outra reforma trabalhista, nós estamos chamando aí da reforma trabalhista 2.0, e entre outras coisas, o que ela permite é o trabalho aos domingos, enquanto a gente está falando em home office, em deixar as pessoas em férias coletivas, botar as pessoas em casa, a comissão aprova uma medida desse tipo que vai permitir o trabalho regulamentado em todo o Brasil nos finais de semana. Então, acho que essa é uma questão. A outra questão é que, de novo, nós estamos na discussão, a gente está conversando o tempo todo das dificuldades que é você operar numa situação de emergência como nós estamos vivendo, políticas sociais que possibilitem lidar com a situação que está posta, ou seja, uma situação de crise endêmica, ao mesmo tempo misturado com consequente crise econômica, e a alternativa que o Congresso está nos apresentando é você reduzir direitos e você colocar nas duas pontas, né, tanto o trabalhador jovem quanto o trabalhador acima de 55 anos, uma nova forma de contratação que reduz direitos, reduz FGTS, enfim, limita o salário a R$ 1.500, quer dizer, tudo isso está colocado para a gente como um enorme desafio. Na comissão ainda, ou seja, essa votação precisa ir para plenário, mas a gente sabe que a composição do Congresso tende a aprovar uma medida como essa. Acho que esse é um momento também que os trabalhadores precisam se colocar e reivindicar. A outra questão é, será que era o momento de a gente fazer essa discussão agora, né, sobre o meio que a gente está, quer dizer, a economia está parando, os mecanismos aí da sociedade toda está se protegendo, está tentando se conter com relação ao vírus, e a gente deveria estar discutindo no Congresso Nacional medidas eficazes para que a gente pudesse minimamente dar sustentação, tanto para os trabalhadores mais precários, quanto para os que estão desempregados, quanto para um conjunto da população que não vai sentir só os efeitos de saúde do coronavírus, vai sentir os efeitos econômicos. A gente já está vendo um conjunto de empregados, de trabalhadores vinculados à economia, ao trabalho doméstico, aos trabalhos mais precários, simplesmente perdendo seus empregos, né? Essas pessoas estão deixando de transitar pela cidade porque a classe média está com medo de pegar o vírus da classe baixa, quando, na verdade, a tendência é o contrário, né? A gente tem que olhar hoje um pouco como é que a gente vai lidar com essa situação dentro do Congresso Nacional. É fundamental que o Congresso Nacional se posicione em relação a criar condições para que os trabalhadores possam enfrentar essa crise com mais tranquilidade. Ao mesmo tempo, ontem o governo está fazendo uma solicitação ao Congresso Nacional de estado de calamidade pública, né? Ou seja, está se falando que o Congresso Nacional reconheça a calamidade pública para fim de lei de responsabilidade fiscal, o que abre a possibilidade do orçamento, não necessariamente você respeitar os limites orçamentários para os gastos que vão ser enfrentados neste momento. Essa é uma medida que começa a ser discutida hoje no Congresso. Acredito que ela deve tomar boa parte da pauta. Ela é uma questão importante, porque nós vamos ver como é que tentar encontrar algumas saídas, e essas saídas deles, em vez de você rever os limites da lei de responsabilidade fiscal, em especial para as áreas de saúde, ou mesmo a EC 95, você criar um dispositivo aí que permita que o governo não cumpra necessariamente esses limites, mas por uma situação de calamidade. Vamos assistir um pouquinho melhor os debates que estão para vir agora no Congresso Nacional ao longo dessa semana, que a gente sabe que tem muita coisa para ser discutida. E a economia continua do mesmo jeito, né? Cada vez menos pessoas transitando, cada vez mais dificuldades para as pessoas que estão na informalidade conseguir sobreviver, e esse é um momento de muita dificuldade para o conjunto dos trabalhadores. Exato. Entre as perdas para os trabalhadores em relação a essa medida provisória, gostaria que você desse alguns exemplos, Fausto, por favor.
de Não, perdas? acho que, bem, a gente tem inevitavelmente a questão a carteira verde e amarela é uma grande bandeira desse governo, ele já tinha apresentado isso desde a campanha eleitoral. Ela reduz o FGTS aí de 8% para 2%, ela reduz a metade a multa de demissão para esse segmento. Entre outras coisas, um grande absurdo na 905 é que ela incentiva que trabalhadores jovens, né, principalmente trabalhadores no primeiro emprego, eles adentrem atividades periculosas, porque para a carteira verde e amarela eles reduzem o percentual de adicional de periculosidade, o que é um risco que não faz o menor sentido, porque você vai colocar pessoas que têm inexperientes em atividades perigosas, com incentivo financeiro para isso. Isso é muito grave. Na outra ponta, você mexe com o trabalho bancário, então você vai estar limitando o trabalho bancário e a jornada do trabalho bancário somente ao caixa, que é a jornada de 6 horas, ou seja, na prática você está estendendo a jornada, você está acabando com a jornada especial do bancário para quase todos os bancários do outro lado. Na outra ponta, você está permitindo os trabalhos distintos ao final de semana, e com um outro agravante, né? Além disso, as legislações anteriores ela obrigavam que o trabalhador pelo menos tivesse um domingo a cada 4 trabalhados. A MP coloca para a indústria e estende para outros setores um domingo a cada 7 domingos trabalhados. Quer dizer, você acaba de fato com a ideia do fim de semana, que é algo que sempre foi importante dentro da organização social do nosso país. Então você vai vendo que tem medidas para todo lado aí que vão de certo modo prejudicar os trabalhadores. É mais uma medida em direção a reformar mais a CLT, a reduzir o conjunto de direitos e impedir que a gente consiga minimamente neste momento se concentrar no que mais interessa, que é manter a saúde da população, diminuir a crise da epidemia de um lado e de outro, tentar reativar a economia com atividades objetivas. Ontem também as centrais entregaram ao presidente da Câmara um documento que já circulou, com um conjunto de propostas para que a gente pudesse enfrentar a crise sob o ponto de vista dos trabalhadores. Hoje é fundamental que a gente crie um conjunto de medidas que garanta trabalho, renda e condições mínimas para a população trabalhadora em geral. Como a gente falou ontem, a gente tem que se preocupar com o trabalhador empregado, que não pode perder o seu emprego, a gente precisa se preocupar com o trabalhador informal, que não tem como ficar em casa sem alguma renda, porque ele precisa disso, e com os trabalhadores e com o conjunto da sociedade mais vulnerável, que estão na rua, que estão sem casa. A gente está mandando muita gente voltar para casa, ficar em casa, e tem aquele que nem em casa tem. Bem, esse foi o conjunto de propostas que foi apresentado ontem pelas centrais sindicais, junto ao presidente da Câmara, e a gente espera que essa discussão tramite também, para além do que essa discussão que a gente está vendo agora, que é basicamente perda de direitos dos trabalhadores. Perfeito, Fausto. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima, Marilu. Até mais. Falamos aqui com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese.